eletrônico industrial é na Globetech. Trabalhamos com uma grande variedade de produtos eletrônicos. Multímetros, alicates, termômetros, equipamentos de segurança, controladores de temperatura e muito mais. Venha nos visitar. Rua Henrique Heroles 584, Alto do Ipiranga. Acesse nosso site www.globetech.com.br e conheça nosso e-commerce. Globetech, tudo em eletrônico industrial. Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No vídeo de hoje vim aqui então falar um pouco mais de transmissor de FM. Vim então falar aqui de transmissor, passar algumas dicas para vocês. Este transmissor aqui que eu fiz é sob encomenda. Um cliente aí, um inscrito na verdade, tinha gostado do transmissor que eu fiz lá no início do canal. E ele queria, como o transmissor daquela época ele já tinha sido sorteado, a pessoa queria um projeto semelhante, queria que eu construísse uma réplica idêntica, o mais próximo possível do que era, do que foi aquele transmissor. E eu resolvi então fazer sob aí uma encomenda, sob pedido. Resolvi então fazer uma réplica bem perfeita daquele transmissor, como foi pedido aqui para mim. Então eu topei daí e tal. Resolvi então trazer tanto para funcionar em fonte quanto em bateria. Vou explicar algumas dicas para vocês e também vou mostrar a antena que eu fiz aqui para estar testando o transmissor, porque geralmente eu testava no meu transmissor principal, eu testava os transmissores na minha antena plano terra, que eu utilizo aqui no meu transmissor, e que eu tenho um transmissor também que funciona aí, né, uma radiozinha comunitária e tal, que toca uma musiquinha aí para alegrar a vida do povo. E eu testava na antena do meu transmissor, na antena plano terra do meu transmissor, e com isso acabou danificando o cabo, tal, de tanto eu testar os transmissores aí que eu vendo, tanto de VHF, UHF, FM e entre outros, né? E eu resolvi fazer uma antena para teste, que eu vou estar também trazendo aqui no canal para vocês, mostrando como que você consegue fazer uma antena plano terra para estar dissipando até 300 watts de potência. Esse transmissor aqui, ele mede 6,5 por 20. Teoricamente, ele é um transmissor muito grande. Transmissores devem ser compactos, mas tem cliente, né, pessoas aí para tudo, e gostaram do projeto por ele ser em madeira, por ele ter esse designer que é difícil você encontrar uma coisa feita à mão. E as coisas feitas à mão, elas saem um pouco, às vezes, até mais caro do que o industrializado. Então aqui é o seguinte, nesse transmissor aqui, diferente do projeto original que eu disponibilizei no canal, lá no começo, quem quiser dar uma olhada, nós vamos ter aqui então um estágio de áudio. Então no transmissor aqui, nos estágios que nós chamamos de tambor, nós vamos ter a entrada de áudio. Nós vamos ter o estágio de oscilação e vamos ter o estágio de RF. Até nos vídeos lá no começo que eu lancei, falaram que se decepcionaram quando montaram esse transmissor, mas o projeto original sim, até que é uma decepção, porque você não consegue utilizar toda a potência do estágio de RF. Esse estágio de RF aqui, desse jeito que tá, ele tá dissipando em torno de 2 watts. No transistor aqui, BD135, BD137, BD139 é muita coisa. Se bem que em áudio ele dissipa bem. Mas aqui nós conseguimos ter no máximo 3 watts nesse camarada aqui. Já vou explicar como que vocês conseguem antes. Porque tem pessoas que vão dizer que nunca nós vamos conseguir atingir isso com esse transistor. E sim, nós vamos conseguir. Nós temos aqui então, diferente do projeto que foi lançado no início lá do canal, aqui nós vamos ter 2 resistores
de 220K. Em paralelo, aqui nós vamos ter um de 1K5 com outro de 22K aqui. Nesse ponto, até o transistor BD1 148, que é um NPN. Aqui na entrada de áudio nós vamos ter um capacitor de código 103 com um capacitor... Deixa eu ver aqui que eu não me lembro de... Um capacitor de 4.7 microfarad. Tem um LEDzinho que eu tinha ainda, um verdinho ali. Entrada de áudio também que eu tinha bastante. Eu tenho sempre bastante componentes retirados de vários equipamentos e sempre componentes parecidos. Aqui nós vamos ter um trimmer de 30 PF. As bobinas, como assim no primeiro também, são bobinas com um miolo de ferrite em cera de mirim, de abelha jataí, mas pode ser de abelha, qualquer tipo de cera, até cera de vela também, mas deve ser o centro ali. Levemente, então, fechadas, essas duas levemente, dependendo da frequência. Esse transmissor ele está rodando em 24 volts, em torno de mais de 3 amperes, na verdade. Esse estágio aqui do RF ele está rodando em 24 volts, 23 e alguma coisa, dependendo até da carga da bateria. E a fonte é de 22 volts, uma fonte estabilizada, muito bem estabilizada e filtrada. Esse estágio aqui ele está rodando com 9 volts, até menos, uns 5, 6, 7 volts, mais ou menos isso, estágio de oscilação. Aqui, para derrubar a frequência, esse capacitor cerâmico aqui, vamos ver se eu consigo aproximar. Esse capacitor cerâmico é de 22 PF, no projeto original do pino de 4.7. Você pode utilizar um de 15, 22 para derrubar a frequência, porque ela sobe muito, ainda mais se utilizar ferrite. Aqui no lugar de 30 PF, eu coloquei um de 15 PF para levar já o sinal, a frequência, a modulação para o estágio de RF. Por que eu utilizei um de 15 PF? Ele vai reduzir um pouco a potência, mas você não vai ter tanto a capacitância parasita no circuito. Quando a capacitância parasita, quando você chega perto, o sinal some. Você chega perto para regular, o sinal some. Então, nesse circuito simples, ele ameniza essa capacitância, a frequência e toda essa parasitagem que tem no circuito. Então, para levar de 24 volts aqui, se você for utilizar 12 volts aqui, fica melhor no estágio de oscilação um resistor. Aqui no projeto original que eu vou estar disponibilizando não tem, mas você coloca um de 3K9, que é parecido com esse, laranja, branco e vermelho aqui. Já se você for utilizar de 24 a 30 volts, que esse transistor aguenta até 40 volts, você pode ligar 40 volts nele tranquilo que a potência, nossa, vai... Porque em 24 volts, mesmo assim, ele só amorna, ele fica tranquilo, ele tá operando beleza, com uma potência muito boa. Aqui você pode colocar de 6K8, que é azul, cinza e vermelho. Aqui, o estágio de oscilação não requer muita potência, pessoal. Então, aqui ele oscilando, ele vai levar o estágio de RF ali para o estágio de RF numa boa. De resto, aqui você não altera nada. A bobina são as bobinas normais. Eu até testei outros transistores aqui. Aqui, ó, esses choques RF, pode ser qualquer choque de RF de 100. Eu tenho vários esse impresso aqui, mas pode ser estilo resistor, pode ser daqueles vermelhos, verdes, azuis. Qualquer choque de RF, galera. Eu tenho um monte, nossa, deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó, estão vendo? Tudo isso ali é choque de RF. Tem os azuis, os vermelhinhos, os estilos resistores. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Que tem mais uns aqui. Esse é bobina DFI. Acho que tem aqui, se não me engano. Ó, estão vendo esses verdinhos aqui? Esses ali também são choques RF. Tem muitos choques. Toda sucata esse daqui. Vamos voltar aqui para o nosso circuito. Esse choque de RF ele serve para filtrar da rede elétrica. Na bateria não tem tanta precisão aí. No caso aqui era um capacitor eletrolítico de 16 volts, mas como eu estou rodando ele com 24, eu coloquei ele por 25 até 50 volts
de 1000 microfarad pode ser por 2000 para filtragem, em paralelo com um capacitor de código 104. Você pode colocar até vários, se você quiser, para ter uma filtragem maior. A nossa bateria aqui, o cabo de bateria usa um ferrite. Esse ferrite pode ser colocado na ponteira da entrada de energia da fonte também, que é muito importante. Aqui nós temos um transistor original. Original você conseguir ter até 3 watts com o BD135, BD137 e o BD139. Se você utilizar o BD137 e 139, você consegue aumentar até a potência utilizando uma voltagem maior com no máximo 2 A, tá certo? Na saída aqui, um capacitor cerâmico de 22 kPf. Esses capacitores eles devem ser os maiores possíveis, porque ele também esquenta, pessoal, numa voltagem grande, tá certo? Aqui um resistor de 100 ohms, tanto no emissor do BD135 e no outro aqui, se você alterar para rodar com mais de 12 volts, por exemplo, 24 volts, você altera aqui, como eu já falei para vocês, e esse transistor, que por curiosidade estou utilizando o BC337, que é muito bom como oscilador. Ele é o final 40, BC337-40, que é o melhorzinho, original também, todos originais aqui. No lugar do 100 ohms, a emissor do transistor da oscilação, você utiliza um de 470 ohms. Como eu falei para vocês, a oscilação, o mínimo que for aí, levando para o estágio de RF, galera, vai ser bom e ameniza o efeito de capacitância parasita no circuito, tá ok? Aqui nós temos um filtrozinho aqui, os transmissores melhorzinhos, tem uns que vão direto, tem só o estágio de oscilação e sai a antena do coletor aqui perto da bobina, né? Para você tá removendo aquele barulho de quando você chega perto do circuito e dá um vento na bobina ou você bate que ele sai tudo no rádio lá. Você pode então aqui, em vez de sair direto do coletor no transmissor bem simples, você lixa bem a ponta aqui de cima da antena e solda a antena bem aqui na bobina mesmo. Já que nós temos um filtro, esse filtro aqui utilizado nos melhores transmissores, pelo menos nos projetos mais tops, que elimina aquele efeito capacitância. Vai dois capacitores variáveis aqui, trimmers, para ajuste fino, pode ser de porcelana. De 30 é o verdinho, eu coloquei um de 60 PF aqui. Apenas um já resolveu para mim, galera. Mas se você colocar dois aqui, você tem um pouco mais de dificuldade para estar regulando, precisa de frequencímetro, watímetro e frequenciômetro, na verdade, tem gente que fala frequencímetro. E aqui sai o negativo no cabo do coaxial de parabólica e o positivo da antena sair da bobina até aqui. Esse filtro aqui é super importante para remover, né? Quando você chega perto do circuito, ele faz aquele barulho, faz tá tocando a música ou o áudio, ela faz quando você coloca o dedo perto. E na antena é normal, porque ele vai dissipar direto para a antena, como eu vou mostrar para vocês. E a antena que eu vou estar utilizando é para 100 MHz, é uma antena que consegue dissipar até 300 watts. Esse transistor aqui, ele é original, nós conseguimos então obter uma boa potência. Mas lembrando para vocês que por ele ser simples, não ser PLL, nem ser calibrado com cristal de quartzo, nós vamos ter a fuga de frequência para cima ou para baixo, ele vai pulando de 1 MHz aí com o passar do tempo, tal. Eu tava utilizando fazendo teste com esse transistor aqui que eu achei que é epitaxial planar de 13 watts, que é o 2SC3807. Eu consegui uma potência muito boa, mas ele trabalha com 260 MHz. E já o BD135, 137 e 139, ele trabalha com 175, então ele consegue ter uma fidelidade muito maior e uma boa estabilidade. Eu estava utilizando esse BD aqui, dessa marca, galera. Da ST não é bom, não conseguimos ter uma potência razoavelmente boa com o do ST.
Da NXP aqui, o BD137 eu não testei ainda, mas eu comprei uns originais lá da Globitech, né? Originais, a marca vai aparecer aí para vocês. Eu tenho o BD137 e o BD135 aqui, original. Inacreditavelmente, tem pessoas que vão duvidar, eu consegui ter melhores resultados com o BD135 do que com o 2N2218. Ele trabalha com 300 MHz, mas eu não consegui ter uma boa eficiência. Até aqui as bobinas que eu tinha feito para o BD13 2N2218, tem gente que puxa uma sardinha aí para esse transistor, mas eu não consegui nenhum projeto desde que eu trabalho com FM eu consegui ter um bom resultado com esse transistor aqui. Já com o BD135, todas as vezes que eu trabalhei com ele, eu consegui ter um ótimo resultado, se bem que esse daqui não é da mesma marca que os originais que eu estou utilizando, né? Então, vejam aqui. Até eu encomendei mais peças aí para Globitech, mas eu não consegui ter bom resultado. Talvez você tenha. Eu vou fazer projeto só com ele. Mas para estágio de IRF, talvez ele oscilando sozinho aí fique bom, mas eu não consegui. Eu achei que o BD135 mesmo, procure o original, funciona melhor. Talvez o 2N2218, o original mesmo, seja o bicho da goiaba, mas com esse daqui, galera, sinto muito, mas eu não... Se você quiser tentar, vai ficar o videozinho no começo aí da Globitech, eles têm peças aí de tudo, originais, paralelas, de tudo. Então é só você entrar em contato aí e tal, com a Globitech. E esse BD1 2N2218, galera, você consegue na Globitech por em torno de R$10. E nos outros lugares aí você consegue aí por inacreditavelmente aí por quase 20, 30, R$40. Então a Globitech consegue trabalhar com os componentes aí e bem mais baratos mesmo, né? Os componentes bons e baratos. Outro detalhe, quando você for fazer a primeira regulagem desse transmissor aqui, hoje nós estamos falando de transmissor mesmo, né? Quando você for fazer a regulagem desse transmissor nos trimmers, tanto no trimmer da oscilação, esse daqui você vai deixar cravado numa frequência, e você vai regulando os outros o filtro, ou do filtro também ele vai subindo a frequência, pessoal, ele sobe e baixa a frequência. O que você vai fazer para regular? Deixa eu ver se eu consigo desaproximar aqui. Você vai pegar uma mangueira de torno de 25 centímetros, vai pegar uma chave aqui, vai colocar na mangueira, a ponta assim, dessa forma, e vai pegar na ponta da mangueira para iniciar a regulagem. Por quê? Porque no início aqui da primeira regulagem nós vamos ter, se você não tem frequenciômetro nem watímetro, você vai ter uma carga fantasma. Você vai ter a capacitância parasita, e se você não estiver utilizando uma boa antena aí, vai ter problema. Eu vou mostrar depois esse transmissor na antena lá. Cabo deve ser 50 a 75 ohms, no máximo 1,5 m, porque ele foge muito à frequência. O transmissor, geralmente, ele deve estar próximo da antena, tá certo? Próximo, 1,5 m próximo da antena. E o cabo que deve trazer o áudio aqui, ele deve ser um cabo de fibra ótica, para não estar o efeito do cabo não funcione como antena nesses transmissores. Aqui, veja aqui, uma conexão coaxial. E outro detalhe aqui, se você fizer o circuito mais próximo, esse aqui eu refiz porque o cliente ele queria o transmissor do padrão que eu tinha feito, então eu repliquei idêntico, mas idêntico mesmo, o máximo que eu pude, tá certo? Só que o da vez passada eu tinha feito com um transistor BD135 no estágio de RF, que era um também da ST, que eu não tinha gostado. E a regulagem deve ser assim na ponta, não pode encostar na antena e nem chegar muito próximo ao circuito no início. Depois que você regula, você pode chegar, colocar a mão assim, menos direto na bobina, que ele não vai ter o efeito lá, aquele efeitozinho sem, como se você não tivesse sem o filtro. E a antena vocês vão gostar, que eu vou ensinar para vocês como que faz a antena e tal. E eu vou ter uma segunda parte desse vídeo que vai estar disponível no meu outro canal, um pouco mais de explicações de transmissores.
E fica show de bola, galera. Essa transmissão aqui você consegue transmitir com esse transmissor em torno de. Se você erguer numa antena de uns 20 metros e você for com tipo uma região plana, você consegue obter aí uns 7 quilômetros tranquilamente de transmissão. Eu tava transmitindo aqui na região que é baixada, no interior aqui, porque eu faço meus testes no interior, até para obter, porque tem árvores e a gente consegue ter um maior cálculo, tudo, e consegui obter 3 quilômetros aí, mas porque eu tava, vocês vão ver, 1,5 metro da antena acima do chão, numa região muito baixa mesmo. Aí se você ergue esse transmissor com a antena em uns 20 metros aí, você conseguir cobrir 7 quilômetros brincando. Só que se você colocar eu tenho outro projeto com cristal de quartzo que ele é muito mais fiel, pelo menos a frequência não fica oscilando tanto. Mas com esse aqui você já consegue excitar um estágio de RF aí por uns 40 watts, tal, digo eu, brincando. Até eu encomendei um transistor 2N6083 da Globitech aí, que no total muitas pessoas conseguem, até no datasheet dele, conseguem fazer ele funcionar até com 65 watts aí. Na verdade diz 30 watts, mas geralmente bem aplicado se consegue obter bem mais rendimento. Igual esse aqui dizem que não chega nem em 500 miliwatts, mas esse transistor bem feito ele consegue atingir uma boa potência. Se for original aí e bem configurado do jeito que tá. Essas são as dicas e futuramente aí nós vamos trazer mais. O próximo vídeo agora vai ser o passo desse teste aqui com a antena mesmo. Como eu falei para vocês, se erguer numa região reta, porque é o seguinte, pessoal, você tem a antena plano terra, tem a haste, o irradiante do meio que a dissipação da onda ele faz igual cunheira de casa, começa de cima e vai fazendo assim para baixo, cobrindo, igual um oitão de casa. Então, quanto mais alto, melhor. Mas vamos lá então, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal e quer componentes aí com a Globitech. Vai ficar o vídeo no início aí, um videozinho da Globitech. Se inscrevam no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe aquele fantástico like. Então mais, galera. Tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.